Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estar com você novamente para meditarmos um pouco sobre este momento tão difícil que nós estamos vivendo. É tempo de reflexão, tempo de mudanças, tempo de pensar sobre a essência do ser humano. E hoje eu estava aqui pensando sobre uma palavrinha que poucas pessoas já falaram, jactância. Você já ouviu essa palavra? Essa palavra tem um significado daquela atitude de algumas pessoas que se manifestam sempre com arrogância, que têm uma opinião sobre si mesmos, de que ele é melhor que os outros, são pessoas cheias de vaidade, cheias de orgulho, e acham que tem o controle sobre todas as coisas, que ela é a dona da verdade, que ela sabe mais do que todos. Mas infelizmente nós devemos pensar que tudo mudou. A pandemia veio trazer novos pensamentos, novas formas de analisar o contexto em que nós vivemos. Por exemplo, nós todos terminamos o ano de 2019 com planos, com sonhos que a gente pretendia realizar em 2020 e tudo ficou paralisado. Nunca, em momento algum, alguém poderia imaginar essa pandemia que já ceifou milhares de vidas em todos os países. Tudo mudou tão de repente, o ser humano teve que reconhecer a sua fragilidade diante de um vírus. Todo aquele eu que se vangloriava do dia de amanhã, do que ia fazer, dos planos, aquele que se achava o dono da verdade, melhor que o outro, de repente toma consciência do quanto ele é igual a todos diante da morte. Todos os povos tiveram que se render diante desse inimigo invisível. Ninguém sabia e nem sabe como combatê-lo. Isso é algo assustador, mas ao mesmo tempo é algo pedagógico, porque ele vai nos ensinar alguma coisa. Ninguém sabe como será o dia de amanhã, e a ciência luta para encontrar medicamentos, produzir uma vacina, e com toda a tecnologia avançada que eles têm, também não encontraram a solução. Na economia, as pessoas descobriram que o dinheiro não salva, não cura, não compra saúde, portanto, o dinheiro também não está a solução. Na política, o que nós assistimos foram vários governantes desesperados também, sem saber o que fazer, qual atitude melhor nesse momento. E nisso nós podemos constatar que o ser humano é muito frágil, que a vida é finita e com a morte, sonhos e planos terminam. E ficarão apenas lembranças, talvez uma foto na parede ou no Facebook, que hoje em dia é comum. Quão inútil qualquer jactância, qualquer querer se achar melhor que o outro. Quão inútil todo conhecimento foi acumulado, dinheiro guardado, porque os sonhos terão que ser adiados. E aquela pessoa que só pensa em trabalhar, de repente descobre o quanto que ela perdeu nos seus relacionamentos familiares, sociais, com a iminência da morte, de que ninguém escapa. Fica aquele pensamento melancólico. Eu poderia ter feito tanta coisa diferente. Queria ter mais tempo, para mudar, para tomar novas atitudes, para me tornar mais humilde. Porque eu sempre fui prepotente, arrogante. Aí a ficha da pessoa cai. Mas será que o ser humano vai mudar? Nós não sabemos, mas que o mundo mudará, isso é certo. O pós-pandemia trará um novo cenário mundial, não só na economia, mas nas emoções de cada um, principalmente naqueles que perderam familiares, amigos, e muitos ficaram com uma dor inexorável. Pessoas arrogantes, extremamente ambiciosas, egoístas, terão a oportunidade de se tornar mais humildes e altruístas, como nos ensinou Jesus. Nada de querer estar acima ou ser melhor do que o outro, porque é preciso buscar a igualdade, a equidade. Afinal, o amanhã não nos pertence. Afinal, descobriram isso durante a pandemia, quando o tempo sobrou. O homem que se acha autossuficiente percebe que precisa de algo que seja o sopro de vida do Criador. Talvez ele nunca acreditou em um Deus, mas de repente ele descobre que ele não foi feito do nada, que tem alguém que controla a vida dele, que Deus é que tem o controle sobre a vida e a morte. O homem, nada pode mudar nos seus desígnios. É hora de
de usarmos mais a expressão se Deus quiser. Nós fazemos os planos, mas dependemos da aprovação de Deus. Quando colocamos Deus em tudo, a gente tem uma nova forma de vida, porque no demais Ele acrescenta todas as coisas. A jactância é algo maligno. E lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: a falibilidade dos projetos humanos. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda presunção, toda glória, toda jactância, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, pensando sobre esse texto, a gente vê que a morte é um mistério, que não devemos temê-la, apenas confiar em Deus e viver cada dia da melhor maneira possível, espalhando amor, que é o que Deus espera de nós. Amor de todas as formas, fazendo o nosso melhor para todos, nossos pais, filhos, amigos, conhecidos e os desconhecidos. É hora de reconhecer que não sabemos os mistérios de Deus, que somos limitados e como a neblina, nós podemos desaparecer de repente. Então, respeitar o outro é sempre, em qualquer circunstância. Espalhar amor é o mais importante que nós podemos fazer. Se Deus quiser, é uma condição. Nós só faremos algo se Ele quiser e Ele permitir. Do contrário, só faremos planos. Sejamos humildes e entregamo-nos mais ao Criador. Permitamos que o Senhor controle a nossa vida, que nós depositemos nele toda a nossa confiança. Não seja arrogante, tire proveito desse momento tão difícil para mudar seus valores e aprender a amar. Amar a si mesmo e amar ao próximo da mesma forma que você gostaria de ser amado. A neblina, ela passa tão de repente, os nossos olhos às vezes nem veem. Quando ela desaparece, é assim a vida. A gente vai vivendo, de repente tudo pode mudar. Faça o seu melhor hoje, viva como se fosse sempre o último dia. Porque se você pensar que é o último dia, você vai dar o seu melhor para todos que estiverem perto de você. Precisamos de tão pouco para sermos felizes. E quando nós fazemos o outro feliz, nós ficamos ainda mais felizes. Não sejamos omissos diante da dor do outro. Vamos ajudar a construir um mundo melhor. Essa é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. E o ser humano, depois da pandemia, poderá se tornar um novo ser humano muito melhor. Um ser humano que expressa o amor de Deus, que as pessoas, ao olharem para ele, verão uma luz diferente, uma luz irradiando amor, paz, alegria. Talvez seja isso que vai acontecer. Tomara que as pessoas arrogantes, as pessoas possam mudar, se tornarem mais humildes e reconhecer que a vida é um sopro, que somos frágeis e que tudo, como diz o texto lá em Tiago, tudo é falível. Os nossos projetos podem ser infalíveis quando eles não estão debaixo do controle do nosso Criador. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que essa mensagem venha falar realmente ao seu coração, mostrando para nós o quanto é importante sermos humildes, amáveis e estarmos envolvidos com o outro, com aquele que em alguma circunstância da vida dele ele precisa do nosso socorro. O mínimo que nós podemos fazer é estender a mão, que a gente seja humilde e seja amoroso para com o próximo, fazendo o melhor para ele, como gostaríamos que fizessem a nós. Um beijo no seu coração, que essa palavra venha trazer alguma reflexão para você e acrescentar algo em sua vida. Amém.